Vamos entender, continuar essa discussão aqui, entender até que ponto a realidade, por exemplo, do bairro onde você cresceu, o comportamento da sua família, dos nossos amigos, pode influenciar a sua personalidade. A gente começa a nossa rodada de entrevistas com o Ângelo Brandelli. Ele é professor do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Por muito tempo se acreditou que as identidades, né, a forma como a gente se constrói enquanto sujeito, ela era um atributo individual. Então, que as pessoas elas construíam, né, para si um modelo identitário que fosse conveniente e sem muita influência do contexto em que elas vivem. Isso mudou ao longo do século XX, na segunda metade do século XX, com o que é chamado da teoria da identidade social, em que a gente vai ver que essas identidades que a gente constrói, elas são muito calcadas nos grupos que a gente faz parte e no contexto social em que a gente vive. Isso tem papéis diferentes ao longo da vida, a gente entende que do contexto do desenvolvimento da adolescência e infância, isso tem um caráter mais estruturador, e na adultez isso vai ter um caráter, às vezes, acessório. As pessoas podem facilmente, né, trocar um grupo, elas podem, se do contexto familiar a identidade construída for aviltante, elas podem construir outro núcleo familiar, um novo núcleo familiar. Assim como elas podem mudar de grupo religioso e assim como elas podem mudar, inclusive, de grupo político. E essas diferentes identidades elas vão se construindo a partir das diferentes entradas e saídas dos diferentes grupos sociais aos quais as pessoas, porventura, estarão expostas, né, ao longo das suas vidas. Mas existem distorções por outro lado também. A psicologia, que achava que tudo era do contexto, também provocou situações terríveis. Por exemplo, as supostas curas gays. Se acreditou que mudando o contexto, inclusive de forma coercitiva, era possível mudar a orientação sexual de alguém de homo para heterossexual. E a gente percebe, né, pelos estudos e pela vivência de muitas pessoas que isso não funciona, provoca grande sofrimento. A orientação sexual é um atributo individual intrínseco. Tem muita coisa que o Ângelo falou que a gente pode conversar aqui. Gabi, ele falou do exemplo da cura gay. Esse exemplo horroroso, mas que o Ângelo trouxe para a gente comentar também. O ambiente que a pessoa está não precisa ser contra quem ela é, né? Nesse caso, muitas vezes. Não deveria ser contra quem ela é. Eu acho que a questão da cura gay tem dois problemas, né? O primeiro é achar que aquilo deve ser objeto de cura. Sim. Antes até de pensar o que pode ter produzido o comportamento, que eu não considero um comportamento produzido, não é um comportamento produzido, mas ainda quem considera que é produzido, e se fosse? Então, ponto 1. Segunda coisa, não é um comportamento produzido, então é uma orientação sexual. A pessoa nasce daquele modo, daquela maneira, não existe contexto que vá alterar. Mas acho que o fundamental está nessa percepção de que a gente não pode nem falar que o grupo é responsável por tudo, nem dizer que o indivíduo é absolutamente autônomo. Se a gente diz que o contexto determina a existência, a gente acaba com qualquer dimensão ética de existência, porque você não vai ser mais responsável por nenhuma das suas escolhas. Mas, de outro lado, a gente não pode desconsiderar a influência que tem o entorno. Não só o entorno de companhias pessoais, mas o entorno de possibilidades materiais de existência. Então, acho que, como a gente sempre, aqui no Tonight, a gente gosta, né, desse meio do caminho. E os dois estavam conversando aqui enquanto a gente estava ouvindo o Ângelo, falando justamente isso, né, Karnal? Que é mais o equilíbrio, assim. Imaginar um indivíduo autônomo diante do meio, da origem, da genética e do seu momento histórico, isso é uma fantasia um pouco romântica. Imaginá-lo totalmente condicionado pelo meio é ignorar um papel de livre-arbítrio, de autonomia, de senso crítico. Então, existe uma circularidade, é uma expressão que existe sobre vários aspectos em Bakhtin e também existe em Carlo Ginzburg, entre erudito e popular, entre indivíduo e meio, é uma circularidade. Eu, Leandro, sou fruto de um meio, de um momento histórico. Mas eu, Leandro, se assim fosse, seria idêntico aos meus irmãos. E cada irmão meu tem uma virtude, um defeito absolutamente individuais, para ficar só em uma. Então, nós somos diferentes, mas ao nos encontrarmos, compartilhamos de certos valores. Então, é muito importante, você não é uma pedra, que seria totalmente impotente, e você não é Deus, que seria, na nossa cultura, totalmente onipotente. Você é um ser humano, ou seja, você e suas circunstâncias, como queria Ortega y Gasset. Quer ver o exemplo? A heteronormatividade. A heteronormatividade é uma construção.
E a gente incorpora determinados valores, às vezes, sem se dar conta, é por isso que eu falo que é importante que nós pensemos, a gente falou aqui sobre as palavras têm poder, que nós pensemos nas nossas palavras para que a gente possa refletir sobre os nossos pensamentos e, inclusive, compreender o que é fruto de uma introjeção de valores que fazem parte do nosso grupo e foram construídos, que a gente incorporou sem nem se dar conta. Esse valor da heteronormatividade pode ser um valor incorporado sem reflexão crítica. Então, se você, por acaso, acredita numa dinâmica de cura gay, temos dois problemas. O primeiro é você achar que é uma questão de escolha e, portanto, fruto do ambiente, não uma questão de orientação que nasce com o indivíduo. O segundo problema é você achar que um tipo de comportamento sexual é menos desviante, pior ou não natural, porque esse é um padrão criado de heteronormatividade. E ele também está equivocado.